Boa noite, boa tarde, bom dia. Primeiro programa Pod Blue do ano de 2025. Lembrando que fizemos o último ano passado, também conhecido como mês passado. 2024. 2024. Era um piloto. Era um piloto, sem direção. Essas falhas que vai enriquecendo e engrandecendo o programa. Mário Cato, feliz ano novo. Ao cumprimentar meu companheiro Mário Cato, companheiro de programa antes que venham as línguas finitas, cumprimento todos vocês nessa virada de ano. Espero que 2025 seja muito melhor, e tem que ser, mas nós temos notícias que não são tão boas. Mas primeiramente, de novo, feliz ano novo. Seja bem-vindo ao seu programa, Mário Henrique Cato. Castelli, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Primeiro, feliz ano novo para você, né? Para todos nós. Que seja um ano muito bom para você, com muita saúde, muita paz aí para a família, né? Acho que vai ser um ano conturbado, como muitos que aconteceram nessa última década. É uma década impressionantemente conturbada, né? Para Blumenau, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, né? Mas enfim, um feliz ano novo para ti, para tua família, um feliz ano novo para todos que estão nos assistindo, né? Que seja um ano muito bom para todos nós, tá? Principalmente que consigamos ter resistência para segurar, como você muito bem colocou. Eu digo até que o ano de 2025, olhando o cenário, ele vai ser tão ou mais conturbado do que o ano de 2023. Eu acho que são anos que vindo um atrás do outro e sempre com muitos agitos. Mas vamos lá, a gente vai estar conversando sobre esses agitos todos que a gente tem aí no Brasil, no mundo e principalmente em Blumenau. E é muito bom estar contigo, né? Então, para todos que estão nos assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque quem estiver aí nos assistindo, independente do horário, sinta-se acolhido, e que a gente está aqui para a gente começar agora oficialmente, Castelli, o Pod Blue, porque a gente fez 2 pilotos e oficialmente agora, todas as quintas-feiras, né, às 19 horas, estaremos aqui com esse programa para conversar com vocês. Lembrando sempre que, independentemente de você estar nos assistindo no momento do programa, você pode deixar o seu manifesto, a sua pergunta, as suas indagações, enfim, você pode participar ao longo do momento. Aliás, melhor dizendo, você pode participar no momento em que você assistir o Pod Blue, e faça a sua pergunta, será respondida, ninguém aqui fica sem resposta. Deixa ali na caixa de comentários e a gente vai estar no decorrer da semana sempre buscando os comentários, e a gente vai estar conversando aqui com vocês, tá bem? Se a gente conseguir condições técnicas, e quando a gente fala técnicas também é de dinheiro, porque também para a gente ter as plataformas ao vivo, para que a gente possa ter um pouquinho de qualidade, a gente ainda não está conseguindo ter condições técnicas para isso, mas quem sabe a gente também caminhe para programas ao vivo, né? Por enquanto vão ser gravados, né? Sem dúvida. O futuro a Deus pertence, e a construção de um programa melhor depende também da sua participação, da sua audiência. Isso é importante também. Começamos o programa conforme terminamos o ano, com muitas suspeitas de situações complicadas, e o modal político da cidade se mantém no mesmo patamar. Estamos indo para 21 anos de modelo político, e não falem, mudou o prefeito, sim. Mas as peças dos tabuleiros, eles só moldam a posição, mas estão todos ali. Estão todos ali. E isso posto, eu fico impressionado. Eu quase fui às lágrimas com o nosso prefeito, agora empossado como tal, Egídio Ferrari, que não se curvou a Blumob, empresa de transporte coletivo que presta um serviço de excelência, espetacular, maravilhoso, sensacional. Que tipo de excelência é essa que tu falando? Eu prefiro não comentar.
ele não se curvou aos pedidos da Blue Mob para aumentar a passagem para 9,09 centavos. Bom, mas aí você pensa, o prefeito agora, esse é o prefeito que eu votei, mas a passagem vai ficar em 8,98. Puxa vida, foi uma mudança de 11 centavos. Mostra na tela aqui. É verdade. Aqui vamos... Aqui. Então logo eu consigo ver. Quem não sabe faz ao vivo, inclusive. Enquanto você vai falando ali, tá? A gente tem uma agência reguladora que ela recebe os dados da empresa de transporte e ela faz então o cálculo e ela sugere o valor da tarifa, Castelli, tá? Só que qual era a grande crítica que a gente tinha quando começou essa onda de privatizações que tem lá no governo Fernando Henrique, quando as políticas neoliberais e as privatizações caminharam para beneficiar o que era público para o privado, eram as agências reguladoras. Saiu a agência reguladora da saúde, a agência reguladora da telefonia, da energia, e também em ambientes regionais também saiu uma agência reguladora do transporte. E aqui a agência é a AGIR, tá? E a AGIR, ela determina, ela diz sugere o valor. Só que qual é o problema das agências reguladoras, Castelli? Quem é que manda nas agências? Quem é que eles estão a serviço de quem? Da população? De você que pega ônibus? Do teu filho que pega ônibus? Ou ela está a trabalho da empresa de transporte? Ou ela está a trabalho dos grandes empresários do setor de transporte? E eu gosto de fazer um parênteses para vocês, tá? Por que eu falo grandes empresários? Porque às vezes quando a gente fala em empresários, o dono lá da padaria da esquina, o seu Zé, ele acha que ele é um grande empresário. Não, um grande empresário é aquele cara que trabalha, põe todo mundo para trabalhar e ele pode passar o mês inteiro no iatezinho dele, no barquinho, na cobertura lá em BC, lá em Balneário, tá? Na cobertura, saindo de barco, bem tranquilo, porque ele não precisa trabalhar, tem gente que trabalha por ele. Esse é o dono realmente do capital, não é o seu Zé da padaria, não sou eu que tenho um lar de idosos, que tem que trabalhar, tem que estar no local trabalhando. O grande empresário é aquele que não precisa mais trabalhar e que fica meses sem ir na sua empresa porque tudo move e o dinheiro pinga na conta dele 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês. Esse é o grande empresário. Ele trabalha mensalmente na casa dos milhões, não na casa dos mil. Bom, esse grande empresário... O grande empresário nada mais é também do que o acionista majoritário de um conglomerado, uma grande empresa, né? Sim. Então, quando a gente pensa aqui, no caso da Blue Mob, que o Constantino é o dono, a Piracicabana, ele é o dono da Piracicabana e de todas as empresas, ele é um grande empresário, grande empresário mesmo, que domina o cenário de transporte não só em Blumenau, em Brasília, em Santos, em vários, né, em Piracicaba, em várias cidades que tem no Brasil afora. Regiões importantes até. E aí, essa agência reguladora está a trabalho de quem? Da Dona Maria, que é uma professora que tem que ir de ônibus até a escola, do seu Zé, que tem que pegar o ônibus para trabalhar lá de porteiro no prédio XYZ. Não, eles estão a trabalho do dono da Piracicabana, da Blue Mob. E aí, qual é o valor que ele definiu, Castelli? A AGIR sugeriu quanto? Sugeriu R$8,98. R$8? Não, isso foi o Egídio que bateu o martelo. Não. Ele foi de encontro a AGIR, porque a Piracicabana queria para 9,9. Sim, não, mas esse 9,9 foi a AGIR que fez o cálculo, não é a Piracicabana? Ah, sim, exato, perdão, foi isso mesmo. Foi a AGIR que sugeriu R$9,09. A agência reguladora sugeriu enfiar a estaca até o final na escola de trabalhador. É por isso que eu falo, né? A agência reguladora está a trabalho não da população, está a trabalho
da empresa. Então a empresa vai lá no ouvidinho dos membros da Agir, fala, o valor tem que ser tal, não sei se com planilhas falsas, não sei com que dados eles vão colocando lá, esse preço joga lá em cima. E aí o que faz o prefeito de uma forma, assim, eu vou dizer, você sabe, demagógica, de jogar pra galera, né? Porque ele jogou pra galera, né? Ele falou assim, olha como eu sou. Não me curvo a empresário XYZ. Eu vou fazer uma tarifa bem menor, 98. Quase. Que colocando em pratos limpos vai R$9, né? R$9. Você acha que de troco vão dar, até porque não se tem moeda para isso, e a pessoa, a grande maioria do usuário, ele tem o seu cartão, né? Não é pago em espécie. Você conhece São Paulo, né? Sim. Rio de Janeiro. Não, mas São Paulo é uma cidade pequenininha, né? Ah, sim. É quase... Como é que chama? É um vilarejo. São Paulo, um dos grandes bairros de São Paulo, que é Santo Amaro, ele tem mais de 300 mil habitantes. Então, um bairro de Santo Amaro, de São Paulo, ele equivale a uma Blumenau. Ônibus que tem que rodar a cidade inteira, num trânsito como o de São Paulo, e quando tem que rodar, não é daqui do terminal da Fonte até o terminal do Aterro. É quase como se ele saísse lá de Brusque para chegar lá em Dayal. E detalhe, a grande maioria do tempo que está percorrendo é como se fosse, para você, blumenauense, é como se fosse o rush de Blumenau a partir das 17 horas até as 20. Então é 17 às 20 em São Paulo o tempo inteiro, de manhã até a noite. Eu morei lá em São Paulo, Castelli, um pouquinho antes de fazer a faculdade, e a gente saía lá antes das 6 da manhã, tá, de casa, para chegar no trabalho, tá, quase às 8 também. Eram quase 2 horas de trânsito, e isso que a gente morava na mesma região. Eu morei quase 5 anos, cinco anos, vamos cravar em 5 anos na capital. Morei no interior de São Paulo, mas morei na capital, e é exatamente isso. E olha que assim, eu demorava 2 horas para chegar no meu local de trabalho, e eu não tinha que atravessar da Zona Sul para a Zona Leste, ou da Zona Leste para Oeste. E lembrando que você tinha momentos que você estava de ônibus e se utilizando do metrô, e mesmo assim... lá eu tive o privilégio de poder... Eu morei com a minha tia e ela tinha carro, então a gente ia de carro até o trabalho. Tá? Então de carro a gente demorava quase 2 horas. Tá? E a gente morava na região sul e trabalhava na região sul da cidade, então era quase 2 horas. Esse era o tamanho do trânsito e o tamanho das distâncias que a gente percorre. Sabe quando? Por que eu pergunto de São Paulo, Cassandra? Sabe para quanto foi a passagem de ônibus em São Paulo? Ela subiu de 4,40 para R$5, Castelli. De 4,28? De 4,40. 4,40 para 4,50. Para R$5. R$5. Teve um aumento. A rigor foi um aumento maior. 60 centavos. Porém, com o aumento de 60 centavos, ainda está R$3 mais barato. E detalhe, hein? Castelli, tu não é bom de matemática, tu é um ótimo comunicador, mas tu não é bom de matemática. 8, não, 4, desculpa, é 4, R$4. Para ver aqui, é o preço psicológico, né? Como não chegou a 9, você já pensou em 3. Em 4, 3 e... lembre-se, quando vocês vão comprar alguma coisa, porque 9,99. Por que a loja põe 9,99, 29,99? Porque você parece que está pagando menos. Então quando eu boto 29,99, você diz, eu não paguei 30, eu paguei 29, 20 e pouquinho, tá? E é isso, é o preço psicológico. Agora o detalhe também e tem que se computar isso, tem que se botar isso na planilha. O ônibus. Os ônibus que são oferecidos à população.
Os ônibus que fazem a linha de Santo Amaro, do Vale do Anhangabaú, são ônibus de qualidade. Ônibus de qualidade. A gente aqui... O nosso maior problema aqui, Castelli, é que principalmente, lógico que a gente carece de qualidade nos ofertas de horário. Isso. Ofertas de horário. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E nesse momento é o que está batendo. E você, só para você ter uma ideia, você, trabalhador, virou o ano festejando, disse, pô, tomara que 2025 seja melhor, vamos torcer para isso, vamos fazer isso. Aí você se depara tendo que trabalhar na segunda-feira ou na semana após a virada do ano e encarar um horário de ônibus de domingo e feriado. E domingo, como se todo mundo estivesse na praia sem fazer nada. E segunda-feira eu estava trabalhando, né? Então todo mundo que estava na cidade voltou para o seu trabalho. E aí se eu dependo do ônibus, eu vou ter que me submeter ao horário de domingo. E domingo a gente sabe que o número de carros e horários diminui muito. Lembrando que o número de cargos e horários já diminui ao longo da semana, de segunda a sexta, e no domingo o que é ruim torna-se muito pior. Castelli, eu sou, além de médico, de funcionário público, de N coisas que eu faço, eu sou empresário também do ramo das casas para idosos, né? E a gente trabalha como plantão, né? Então ele é um setor que trabalha de segunda a segunda, perdão, 24 horas por dia. E a equipe que vem ao trabalho, tá, no domingo, se depender do ônibus... Você tem equipe de plantonistas. De plantonistas. Por consequência elas trabalham em horários diversos. Se depender do horário que elas têm que trabalhar de plantão, que é das 7 às 19, e das 19 às 7 da manhã, se depender do horário de ônibus no domingo, a trabalhadora chega aqui às 10 da manhã, 9, 10, ela chega com 2, 3 horas de atraso, porque não tem ônibus. Então a empresa é obrigada a pagar Uber para eles, para que eles possam chegar no horário. Tá? Então esse é o grau de organização, ou melhor, de desorganização, que a Blue Mob e a prefeitura vem submetendo os profissionais. E aí você chega no primeiro dia oficialmente de trabalho, tá? De Blumenau, onde serviços de saúde voltaram a funcionar a pleno vapor, onde o comércio volta a funcionar a pleno vapor, onde a indústria começa a voltar a pleno vapor. E aí eles me ofertam na segunda-feira, no dia 6 de janeiro, um horário de domingo. Domingo o horário que eles oferecem de domingo e feriados. Quando tem feriados é horário de domingo e feriados. Que absurdo, né? E olha, quando tinha o consórcio SIGA, o horário realmente no domingo, o horário de domingo e feriado, reduzia. Mas nós éramos felizes e não sabíamos que a coisa piorou consideravelmente. Sim, e aí, Castelli, eu acho que a gente vai ter que seguir aí numa conversa muito grande disso, e esse vai ser um canal para a gente poder, assim, pode ter certeza, tá? Nós aqui estamos para cobrar ações. Isso. Não que ninguém tem uma varinha de condão e num passe de mágica tudo vai virar excelência e melhor. Mas ações. Um chefe do poder executivo tem que ter ações. E quando toma atitude, não é essa atitude, sabe, para inglês ver. Sim. E aqui a gente ainda vai conversar muito com vocês também para definir as pautas, né? Então vocês vão estar sugerindo aí, vão estar escrevendo aí no chat, né, nos comentários quais são as pautas importantes que aparecem na semana para gente discutir. Mas eu vou fazer uma previsão, tá? Aqui no meu lado, né, sensitivo, tá? Eu acho que a pauta do transporte coletivo vai aparecer aqui repetidamente no decorrer aí dos próximos anos, tá? Eu ouso dizer que ela vai ser uma pauta rotineira ao longo de 2025.
E agora, só para terminar com uma cereja do bolo com relação a essa questão. Eu só queria dizer o seguinte: não é desgastante você levantar de manhã e já se deparar, pô, vou ter que ir para o ponto de ônibus e esperar um transporte coletivo urbano, transporte público em que você paga. Já começa por aí. Mas é público porque eu pago. E só para você ter uma ideia do grau de perversidade com que eles lidam com isso, né? Quem é hoje que mais discute e mais pressiona por um transporte de qualidade e que tenha qualidade nos horários, qualidade nos carros? Quem é a entidade que mais cobra qualidade no transporte público? Deveria, você quer dizer? Não, que hoje na cidade faz essa cobrança. Tem um sindicato que faz isso. Sindicato do transporte coletivo, o Sinditranscol. Sinditranscol, sim. Porque é uma classe de trabalhadores e trabalhadoras que tem lutado muito para denunciar as condições de trabalho, né, ou a falta de condições, buscam também melhores salários, né, e é um sindicato muito combativo, atuante. Fiquei sabendo hoje, Casselio, chegou a fiscalização da prefeitura lá. No Sinditranscol. Para ver a calçada, porque a calçada hoje, por norma, tem que ter aquele piso tátil para cegos. Sabe aquele piso que... Perdão, Casselio. Sabe aquele piso tátil que você tem que sentir para saber onde você está indo? Eles foram autuar o sindicato do transporte coletivo que na calçada não tinha isso. Aí eles questionaram, tá, mas agora então, já que vocês estão autuando a gente pode negociar aqui com os vizinhos pra gente então fazer tudo em conjunto a rua? Ele falou assim, olhem o seu, porque resolvam de vocês, não precisa olhar o do vizinho. E aí eles foram ver nos vizinhos se eles foram autuados. Nenhum vizinho foi autuado. Foi autuado naquela rua que tem... trecho. Naquela rua que tem uns 100 metros, mais ou menos, só aquele trechinho de 15 metros, 20 metros, que é só o trecho do sindicato. Então a prefeitura usa politicamente seus órgãos de fiscalização para agir de forma perversa, coação, intimidação. Então assim, aí a prefeitura que vai atuar contra o sindicato, que é o sindicato que teoricamente ela está disputando por questões salariais, condições de trabalho, com a Blumob, que é uma empresa privada. Por que a prefeitura vai prejudicar um sindicato que teoricamente não atua contra a prefeitura, atua a favor da municipalidade? Te pergunto, a prefeitura está trabalhando para quem? Isso pode, Cato? Não pode. Seria cartão vermelho, tá? Porque não pode. A regra para mim é clara, tá? A prefeitura, o gestor público tem que atuar a favor da população, das pessoas. E não é da empresa, não é do grupo de empresários, não é dos amiguinhos, não é de fulano, ciclano. É a favor da população. E população que às vezes não tem nome, porque a Dona Maria que usa lá, às vezes o prefeito não sabe nem o nome, mas ele devia pensar na Dona Maria, no seu José, na Dona Ana, no seu Joãozinho. E não é nesse que eles estão pensando. Mas aí me ocorreu de retornar um dos pontos que você citou de privatização. Privatizar, a rigor, não é bom. Principalmente e evidentemente quando você não colocou órgãos reguladores, certo? Que tenham poder de intervenção e nesses órgãos reguladores, normalmente são comandados por políticos, certo? E como se isso tudo já não bastasse, esses órgãos reguladores
eles colocam, como é que está me fugindo um termo? Por exemplo, você sabe que a internet privada, né? Você paga 500 mega. 500 mega, certo? Você paga X valor, vamos colocar R$ 99 por 500 mega, independentemente da operadora. Mas você paga 500 mega. Mas se ela na ponta da linha ali, no final, estiver te oferecendo 280, 300 mega, está dentro da margem de erro. Então você deveria pagar também conforme o que é oferecido de fato. E você está pagando 500, mas se te oferecem, se te retornam com 300, está tudo certo. Isso pode, Cato? Sério, não pode, né? Assim, eu queria pagar para agência reguladora ou para operadora. Então, se eu recebi menos esse ano ou esse mês, então eu posso pagar 10% da conta. E não tem problema, porque ela não precisa receber os outros 90%. A rigor seria isso. E aí eu decido, né? Se eu pago 100% da conta ou se eu só pago 10%. Se ela pode decidir para mim o quanto que ela vai me dar de serviço, né? São coisas que difícil da gente entender. Por isso que as agências reguladoras, elas precisam muito se reformular. E outra, depois de um ano que você tem um serviço, e falo porque isso aconteceu comigo, de R$ 99, após 12 meses de serviço, eles tiveram um aumento. Sabe para quanto foi? De 99, sabe quanto eu estou pagando? Quanto? 158. Um reajustezinho, cafezinho. Isso pode, Cato? Lógico que não pode, né? Assim, mas aí, Casselli, enquanto eu vou falando para ti, eu só estou procurando um dado aqui de Blumenau. É mais ou menos quando você está numa operadora de saúde, tá? E você pagou desde os 30 anos lá para um plano de saúde um valor X. Eu pagava R$200, 150, tá? Mas com 20, 30 anos eu não uso meu plano de saúde. Aí eu fui envelhecendo, cheguei lá nos 30, 40, 50, aumentou um pouquinho, porque eu vou subindo de classe e tal, de idade, né? E aí vai subindo para 300, para 600. E aí, magicamente, quando eu chego aos 60 anos, ele dá um pulo. Blum. Magicamente, quando eu passo aos 70, um pulo maior ainda. Mesmo sem ter passado, mesmo passando toda a sua vida sem utilizar o serviço. E aí... Isso não é levado em conta. Não é levado em conta. Isso pode, Cato? Não deveria. Infelizmente que na regra que colocaram das agências reguladoras, isso pode. E aí o que acontece quando você mais precisa do plano, quando você mais precisa do serviço, muitas vezes ele se tornou impeditivo. Você não consegue mais usufruir do serviço porque ficou tão caro que eu não consigo. Ou eu como, ou eu pago o meu aluguel, ou eu tenho assistência à saúde. O que acontece hoje com os idosos na questão de saúde? Eles abandonaram os planos de saúde que eles contribuíram 30, 40 anos, e aí quando ele mais precisa, ele não consegue usar. Ainda bem que tem uma coisa que se chama SUS. Hoje surgiu um diagnóstico social, foi muito legal, assim, foi um trabalho solicitado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Eles contrataram a FURB para fazer um censo, um estudo social sobre o idoso, tá, na região, e um dos dados se descobriu que 85% dos idosos usam o SUS em Blumenau. É um número bastante elevado. 50% desses idosos de maneira deu 60% dos idosos de maneira única, só o SUS, e mais 25% de forma mesclada. Só tinha 15% dos idosos que não usam o SUS, ou que acham que não usam, né? Porque muitas vezes vão fazer uma vacina da gripe no SUS, eles nem se dão conta. Quando ele vai no supermercado e a vigilância vai verificar se os produtos estão adequados, bem acondicionados, exato, é a SUS.
quando tem um surto como essa virose lá na praia, quem está tentando identificar da onde está saindo, como é que tem que fazer para coibir a virose que tem lá em BC, que o esgoto está na praia, né? Uma cidade rica. Mas isso não é a vigilância epidemiológica que pertence ao SUS? Pertence ao SUS. Então esses dados, tudo é do SUS. Então eles acham que não estão usando, mas estão. Mas só para ter uma ideia, então, 85% dos idosos usam o SUS. Então, por quê? Porque os planos de saúde, e aí, voltando ao assunto, as agências regulatórias, elas muitas vezes não estão preocupadas com o usuário, com a população. Por isso que, voltando no assunto da tarifa, a agência regulatória está a serviço, sim, mais da empresa do que da população, e a prefeitura, com o nosso queridíssimo prefeito, tá? Ele toma uma atitude que para mim foi demagógica, de quem está descolado da realidade, porque para alguém que, se ele soubesse o que é ter um salário Mas para você se descolar, você uma hora tinha que estar colado. E eu não acho que é uma coisa que o nosso prefeito, em algum momento da vida dele, teve. Eu acho que vem muito pelas... Assim, eu sempre falo, a gente pode, né, Castelli, com a questão de concurso público, de uma profissão diferente, de um cargo público como ele ocupa, a ter daqui a pouco uma remuneração melhor, tá? Mas o problema é ele não conseguir olhar mais para quem ganha um salário mínimo. E aí pensar de como é que quem ganha um salário mínimo anda de ônibus. Como é que quem ganha um salário mínimo consegue comprar uma camiseta para o filho ir para a escola? Como é que quem ganha um salário mínimo vai no mercado? Porque se ele soubesse do impacto que é minimamente, no mínimo, R$18 por dia para ir trabalhar e voltar, e tendo que ficar no trabalho, porque vai ter que almoçar no trabalho, R$18 por dia, minimamente por 20 dias do mês, é um valor enorme. Vamos colocar essa conta, vai para 25 dias no mês, né? Qual é o valor que se gasta por mês para poder ir trabalhar? Então acho que isso é uma coisa importante. Está em torno de quase R$400 de hoje, um salário mínimo que vai para 1.513. Então, bruto, né? Se a gente for pensar nisso, né? Como é que a gente não vai discutir a sensibilidade ou insensibilidade do gestor público? O gestor público tem que ser sensível a isso. E ele, mais do que ninguém, que é quem defende a população, hoje, que deveria, pelo cargo que ocupa, ele deveria lutar com unhas, dentes, tá? Para manter a tarifa que já era cara. Mas manter ela sem reajuste, porque a gente paga hoje uma das maiores tarifas e a população não aguenta mais isso. E pagando caro por um serviço cada vez pior. Cada vez pior. Então, guardadas as devidas proporções, o prefeito de Blumenau é um órgão regulador ruim. Ruim. Porque ele não está pensando em mim, não está pensando em você, não está pensando em você. Aí eu pergunto, isso pode, Cato? Não pode. Não pode. Aí é um cartão amarelo aí pro excelentíssimo senhor Egídio Ferrari, e ele vai ter que rever muita coisa daqui para frente. Castelli, você tem um assunto aí super importante para a gente poder conversar também aqui. Só um pouquinho. É que nós invertemos a escala de assunto. Então vamos lá. Mas culpa eu vou colocar o do... Aqui. Isto. Qual é a manchete, Castelli? Santa Catarina volta a intensificar ações para combater a dengue. Até aí, puxa, fantástico. Lendo o título da matéria, porra. Só que do ano passado, e eu não estou falando do ano passado também, leia-se mês passado, porque nós estamos ainda muito recente, mas um dado comparativo, Cato,
o surto de dengue neste mesmo período, de 15 a 28 de dezembro do ano passado, 2024, foi mais de quase 720% maior do que o mesmo período de 2023. Mais de 700%. Foram quase 1.600 casos de dengue. Isso é muito. Isso pode, Cato? A gente já vem esperando o aumento da dengue, né? A gente vem falando que se a gente não fizer nada para preparar os serviços para combater a dengue, a gente vai ter ano após ano uma sobrecarga enorme nos serviços, e a gente vai ter também dentro da população um número de contaminação cada vez maior. E o risco está ali, a gente viu o ano passado o que aconteceu. Só para você ter uma ideia, Castelli, aqui eu estou com os dados do Ministério da Saúde, tá? O Ministério da Saúde tem um painel onde ele faz, se vocês digitarem no Google, monitoramento dengue Ministério da Saúde, vai ter um site deles que eles colocam os dados atualizados das infecções por dengue que eu posso filtrar por estado. Eu falei 1.600, desculpe, foram 1.791 casos. E a gente pode ter esse filtro por estado e até por município. Então, quando a gente pega aqui, eu estou com os dados do município de Blumenau, tá? A gente teve no ano de 23, tá? A semana, porque o Ministério mede por semana, tá? Então, na semana que mais teve dengue em Blumenau, em 2023 foram 221 casos naquela semana, que foi a semana 19. No ano passado, tá? Que na semana 15 foi a semana que a gente mais teve casos, tá? 6.520 casos. 6.500 casos em 2024. Se fosse 600, já seria alarmante. 3 vezes mais. Mas a gente pulou da semana de 2023, com mais casos em Blumenau, foram 220 casos. A gente foi para a semana 15, tá? Para 6.500 casos. São 30 vezes mais. Semana 15, 30 vezes. se a gente pensar janeiro, vamos arredondar para cada mês com 4 meses. Janeiro, fevereiro, março. Aqui são 12 semanas, tá? Mais 3, março, abril. O pico, provavelmente, que a gente vai encontrar é de abril para maio. É ali que a gente tem o maior número de casos de dengue. É mesmo? Então, de abril para maio é quando a gente vai encontrar os casos de dengue. Quando a rigor está... está esfriando, né? Não, é que ali a gente tem um período de calor já grande, tá? E é quando começa a esfriar, mas o número de calores, de focos e de mosquito cresceu até lá. Entendi. Entendeu? Então é isso, que agora ele começa cada vez mais. A gente ainda teve... Então nós estamos na ponta do iceberg. Isso, na pontinha. Só para você ter uma ideia, tem uma coisa que talvez nos ajude um tiquinho, bem pouquinho. Porque se a gente tivesse feito o calor que fez em 23, o período de novembro a dezembro, tá? Talvez o número de casos fosse 10 vezes mais do que a gente tem hoje. Porque a gente fez um período agora que não fez tanto calor, tá? Então a gente fez um período um pouco diferente, mas a gente vai ter casos sim muito elevados. Até porque, para você ter uma ideia, qual é o problema da dengue, Castelli? Se eu tenho um mosquito, estou aqui, não tem ninguém com dengue na cidade, e esse mosquito Aedes que está voando, e ele, vamos botar um termo que talvez todo mundo entenda, ele é virgem ainda, ele não transmite a doença. Mas a partir do momento que eu estou doente, o mosquito me picou, o vírus que estava em mim vai para o mosquito. E esse mosquito agora ou pode te picar e passar para ti, ou pior.
de um mosquito é 48 ou 24? O problema não é a vida do mosquito. O problema a vida do mosquito é que ele me picou, contraiu o meu vírus da dengue e ele precisa do meu sangue para quê? Para alimentar os ovos que ela tem. E esses ovos todos nascem Sim. com o vírus. Então todos os mosquitinhos que agora vão nascer desse mosquito agora infectado Já não são mais virgens. já não são mais virgens, já nascem já. Sentiram literalmente o gosto do sangue. E aí ela vai lá numa vasilhazinha qualquer que tem um pouco de E água deposita esses ovos. E aí essa vasilha seca, porque teve um período de frio, porque teve um período de pouca chuva. Aí você pensa que acabou? Não. E ficou ali aqueles ovos grudadinhos no recipiente ali, tá? E aí agora em dezembro, em janeiro vem uma chuva e molha os ovos. Esses ovos absorvem essa umidade e eclodem com um monte de mosquitinhos com o vírus da dengue. E eles vão então disseminar por ele. Já encontrei vários mosquitos na cidade nesse período que tem, então a cidade está cheia de focos de mosquito. E tanto que o combate hoje é um combate duro, não vai ser fácil. E a gente já deveria estar reforçando as unidades de saúde com equipes e materiais. Muito bom você colocar isso, que não fui ainda visitado por um agente. Não fui. E os focos estão aí. É nesse momento que você, para evitar que as coisas tomem aceleração, deveria ter ações minimamente dessas para ver se você não, às vezes de forma aleatória ou desavisada, você deixa um recipiente ou tem um cantinho ali que fica um nascedouro, certo? Mas não recebi nenhuma visita. Isso acontecia com alguma frequência e já faz uns 2 anos. Eles têm trabalhado bastante, os agentes de energia. Mas são poucos, né? Mas são poucos. E é impressionante que a cidade aumenta e os agentes diminuem. E aí passou o momento pico lá em abril, maio, junho, tá? E aí eles diminuíram as ações. Então eles teriam que estar com cada vez mais pessoas, cada vez com mais agentes trabalhando, porque aí no período do segundo semestre, que a doença abranda um pouco, é o momento de fazer a educação. As medidas socioeducativas, nesse caso, são as ferramentas mais eficientes. Só que para fazer educação, Castelli, a gente precisa ter gente que goste de educação de verdade, tá? Não é educação para fazer número, não é educação para aparecer para os outros, né? É educação que faça mesmo, de ir na escola, de ir nas casas, tá? De fortalecer o conselho de saúde, de fortalecer a associação de bairro. No nosso modelo hoje que a gente tem de cidade, a associação de bairro ela existe para fazer campanha para candidato A, candidato B. Não é mais uma associação que vai lutar pela sua comunidade e tentar fazer melhorias para ela e fazer educação em saúde. Então é uma associação que foi cooptada, que só está ali para fazer um churrasco para tentar angariar voto possivelmente para o vereador daqui a 4 anos ou para o prefeito para daqui mais 4. Para falar a verdade, já estão pensando para deputado daqui 2 anos, tá? E elas não estão para fazer educação em saúde. Educação em saúde se faz na escola, com pensamento crítico com as crianças. Mas aí a bancada o BBB, aqui não tem boi, mas tem Bíblia e bala, tá? Tá preocupada em tirar o termo gênero dos planos de educação. Como se fosse um problema o gênero. Mas aí eles tiraram, eles são tão loucos, né? Que eles tiraram o nome gênero alimentício, porque gênero alimentício também não podia ter. Eles estão preocupados para ver se vai ter banheiro unissex nas escolas, que é a coisa mais louca que eu já vi, porque eu já estive em escola algumas vezes na minha vida, eu nunca vi banheiro unissex em escola, mas eles vêm falando disso como se fosse né? Eles vêm se preocupando que na sessão disso ou daquilo, hoje, Castelli, em escola, tem grupo religioso dentro da escola. Nada contra a religião, Castelli, nada contra.
mas a religião deveria estar fora da escola. A religião deveria estar fora da política. A religião tem seus tempos, A tem as rigor, suas igrejas. a partir do momento que um pastor, seja de que igreja for, utiliza-se do púlpito, do altar, enfim, vai para frente dos seus fiéis e começa a utilizar a religião para fins políticos, a coisa, não que o político não preste, e tudo é política na vida. Não vamos entrar nesse assunto porque o programa vai ter que durar umas 18 horas e não vamos chegar até lá. Mas militar tem por obrigação estar fora do âmbito político. O evangélico, o padre, enfim, o religioso, melhor dizendo, ele teria por obrigação não estar envolvido com política. Penso eu. Até acho assim, né, Castelli? Sabe que olhando, e aí se a gente olhar também, pensando na luta pela redemocratização, e aí eu vou até pegar um assunto que eu acho que é muito legal, né? Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Era o último tema que nós vimos. Você está atropelando o programa. E teve uma luta contra a ditadura. E aí, os bolsominions que entendam, né? Eu prender alguém por descumprir a lei, com toda o rito jurídico, indo para a cadeia, para o presídio, ok, mas sem tortura, sem violência, né? E é uma questão de lei, isso é só democracia aplicando lei. Quando você tem um regime militar que prende sem processo, sem acusação, espanca, tortura, estupra, e muitas vezes baseado em nada. Em nada. Em meras denúncias infundadas, só porque olhava pra tua cara e não gostava de ti, eu dizia assim, aquele ali, ó, ele é subversivo. Eles iam na tua casa, te prendiam, te torturavam, te espancavam. Se você fosse mulher, te estupravam, te violentavam. Isso é tortura, isso é violência, isso é ditadura. Quando nesse regime, e que, né, falando sobre, né, parabéns para a Fernanda, depois a gente então vai falar sobre isso, mas as pastorais da Igreja Católica, elas se tornaram um movimento importante na luta pela redemocratização. Elas se tornaram um movimento importante. Mas aí talvez você tenha me entendido errado e, por consequência, você fazer parte de um movimento, você ir a favor de uma população, não quer dizer que você tenha que buscar um cargo político, seja de vereador, deputado federal, senador, prefeito, e assim a vida segue. Não deveria. É que... Penso eu. Quando você lida com a religião de uma forma legítima, de coração, de alma, de espírito, né? Eu sempre penso na religião, Castelli. Né, o pessoal fala assim, pô, mas você tá... Cara, eu acho que eu sou muito mais religioso do que muitos, né? Apesar de não seguir doutrinariamente nenhuma matriz religiosa assim tão fortemente. Mas a gente sempre pensa que você lidar com a religião é você querer o bem para os outros. Porque Jesus Cristo falava, amai-vos uns aos outros, né? Era isso. Então você querer preservar a vida dos outros e ir contra a violência que um regime faz, você está fazendo uma política para os outros, para todos. Quando você faz a política, Castelli, pensando no seu voto, pensando no seu cargo, pensando que eu vou influenciar o meu aqui para ganhar um voto para o meu vereador ou para o meu deputado, aí eu já estou pensando em mim. Porque se o deputado que eu estou apoiando ganhar, ele vai me trazer benefícios tal. Muitas vezes é isso. E aí não é a religião de verdade.
Aí são os falsos pastores. Tá? E os falsos pastores, eu gosto de dizer que ele não usa a religião, ele usa a fé dos outros para benefício próprio. Não são líderes espirituais, líderes religiosos. Eles estão justamente utilizando aquele que está buscando na religião um amparo para as agruras do dia a dia, e ele, aproveitando-se disso, ele vai colher os seus frutos. E aí, Castelli, quando a gente fala desse assunto, tá? A gente se dá conta que hoje tem escolas que grupos religiosos, nesse fim, de falsos pastores mesmo, vem colocando dentro das escolas grupos religiosos, entre aspas, todas as aspas que a gente pode pôr, para controlar professores. Porque aí é para doutrinar, para amordaçar, para fazer coisas com os professores, para que não tenha uma discussão ampla. E aí não é à toa que a escola hoje não discute mais saúde. É impressionante que a gente não tem mais a discussão na escola sobre ciência de verdade. Se a escola tivesse capacidade de discutir ciência como foi em outras épocas, a gente não ia ter uma geração pensando que a Terra é plana. A gente não ia ter uma geração dizendo que a vacina vai transformar a pessoa em jacaré. A gente não ia ter uma geração que acha que não tem aquecimento global. Ou pior, além desses, tem os que são piores. Os que não estão nem aí. Mas o que me importa se a Terra é plana ou é redonda? O que me importa se está derretendo as calotas? O que me importa? Não me importo. Eu não sei o que é pior, cara. E você armar também, mas você armar grupos religiosos para perseguir, isso, cara, isso é surreal. Então, hoje a gente tem aí, chegando na escola, com um grupo religioso, e a gente estava falando... Para cercear e perseguir. Para a gente falar sobre a questão da dengue, quanto mais a gente tinha que estar dentro da escola para fazer educação em saúde, dentro das escolas, com relação à dengue, com relação às doenças respiratórias, com relação à vacina, não se faz. Porque a escola deixou de ser um local onde tem livre acesso para discutir ciência e saúde pública. Então a gente não faz educação em saúde, a gente não tem hoje uma atuação comunitária pensando na comunidade, a gente não tem mais os conselhos de saúde que trabalhem pensando realmente na organização do SUS na cidade, e aí a gente tem um caldo onde a gente não consegue ter mais então essa prevenção à dengue. Então você quer dizer que... Esse seria o que a gente deveria ter feito de julho até dezembro. Prevenção à dengue. Educação, educação, educação e mais um pouco educação. Quando, na minha tenra idade, na minha trajetória enquanto ser humano, as escolas, a sua grande maioria públicas, ali era o centro de informação. Centro de informação e formação. E hoje você não encontra isso. Isso é triste. Isso pode, Gato? Não pode. Não pode, não deve. E a gente precisa repensar isso. Acho que a gente, dentro da escola, e aí terminando o capítulo da escola, para a gente voltar para a dengue, né? É inadmissível hoje que as escolas, eu venho falando isso há anos aqui em Blumenau, a Associação de Pais e Mestres, as APPs, Associações de Pais e Professores, elas têm uma coisa importante, era para unir os pais e professores em torno da educação, para discutir projeto pedagógico, para discutir atividades que vão complementar a grade curricular oficial. E era, no meu tempo, era quem mantinha a fanfarra para poder comprar um uniforme novo, para poder comprar um instrumento que às vezes faltava.
era quem às vezes alugava o ônibus para fazer um passeio até o museu, até tal, e ela complementava essas ações. Hoje as APPs, elas viraram para juntar dinheiro com pastelada, com bingo, com rifa, com um monte de festa, e que arrecadam dinheiro para arrumar telhado, botar ar-condicionado, para fazer o papel que a prefeitura... Das escolas municipais, o prefeito, das escolas estaduais ou o secretário estadual de saúde, por consequência o governador. Perfeito. Então as APPs deixaram de cuidar das questões educacionais, de complemento, e que tanto trazia alegria na educação, porque eu lembro quando criança, cara, eu adorava passear, sair da sala de aula para ir visitar um museu, para ir visitar uma fábrica, porque a gente ia em fábrica para ver como que era o processo de produção de não sei o que. Cara, era muito legal. Uma das minhas 4 passagens pela cidade de Blumenau, eu já comentei isso em programas anteriores e com você em particular. Uma das 4 passagens minhas por Blumenau, dentre uma dessas, eu estudei no Conjunto Educacional Pedro II, que à época era a segunda instituição de ensino, a segunda maior do estado. Perdi, eu acho que só para o Colégio Catarinense. Lá em Florianópolis. Isso. O Pedro II de Blumenau era a segunda instituição de ensino pública do estado. Aonde eu quero chegar? Eu participava de um fanfarra. Era um espetáculo. E uma coisa que era proporcionada, além dos instrumentos, era uma fanfarra com 120 integrantes. Não era uma fanfarra pequena. E todo mundo... E nós íamos chamavam de Hemobresc. Ficávamos de 3 a 4 dias, competições, sabe? Eram 4, 5, às vezes 6 ônibus. Porque era uma escola grande. Sim. Então, tinha um concurso de fanfarra que nós ganhávamos, o Pedro ganhava todos, era um espetáculo. E, cara, isso era sensacional. Então, para ver como... Essa lembrança saudável, isso é bacana. Isso não tem mais. Então, mas isso é uma... Aí eu te pergunto, isso pode voltar, Cato? Deveria, com projetos claros, assim... É possível? É possível. Dinheiro tem, tá? Estados, municípios que usam o dinheiro que vem do governo federal de uma maneira adequada, elas têm colocado a educação pública no topo de ranking educacional. Eu gosto sempre de citar um estado que sempre trabalhou bem com a educação pública, que foi o estado do Ceará. O estado do Ceará, se a gente for olhar os rankings de escola pública, o Ceará está sempre no topo, né? Então é importante, tanto que o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, ele é o ex-governador do Ceará. E uma das cotadas para ser ministra da Educação antes do Camilo Santana foi a ex-secretária de Educação do estado do Ceará. Então, ou era um perfil técnico, como a secretária de Educação, ou um perfil político, né? Mas os dois do mesmo local onde tinha a educação pública com qualidade. Onde lá é tratado como deveria ser no país todo. Lógico que deve ter muitas mazelas ainda, que tem muita coisa a ajustar, mas ele é importante. E aí eu falo que dá para organizar bem, mas a gente precisa ter vontade política. E aí, só para a gente terminar e voltar para a dengue, porque a gente começou na dengue, eu falei para você nos programas anteriores, que foram 2, que aqui esse programa é um novelo de lã, a gente puxa um fio e é terrível. E aí, para voltar ao tema sobre a dengue, a gente tinha que ter até dezembro trabalhado muito com educação, para diminuir os focos, diminuir os recipientes, diminuir os possíveis focos. A gente nunca vai conseguir zerar mais, mas tinha que diminuir, para ter menos mosquitos nesse momento. E a partir de agora a gente já tem que ter um plano organizado na assistência, de diagnóstico e tratamento, que é o suporte. E aí eu vou dizer o seguinte, Castelli, a gente hoje vai ter que torcer muito aqui em Blumenau
para que a gente consiga dar conta de um novo surto como foi do ano passado. As equipes de saúde de Blumenau, elas estão cansadíssimas, tá? As pessoas não se dão conta de que a gente passou 2020 inteiro sobre uma tensão do Covid. As pessoas não se dão conta de que era você sair para trabalhar cedo. Casselli, eu fiquei talvez uns 2, 3 meses sem ver meu filho direito. Porque meu filho, a mãe dele não trabalha na área no contato com pacientes, eu trabalhava. Um contato direto de preocupação. E aí eu fui para a linha de frente. O que piorou. E aí você sair de casa para trabalhar, se expor ao vírus. Eu trabalhei naquele período, a gente até fazia acho que foi um pouco de alarde no início, que eu tive que usar aquela roupa de astronauta, com máscara, luva, aquela roupa branca. Porque não se sabia ao certo como as coisas eram. Porque não se sabia, mas era assim, então a gente ia nessa tensão para lá, voltava para casa, tinha que tirar toda a roupa direto pro banho e tal, e a gente nunca sabia se a gente estava contaminado ou não. E a gente passou 20 inteiro assim, 21 assim, aí vem a vacina, a gente relaxa. Mas mesmo assim a gente pega a doença, faz isso. E aí, nesse grau de tensão que as equipes de saúde trabalham, quando está começando a amenizar em 2020, de 2020 a 2022, no momento do Covid, é quando a gente acha que vai amenizar, todas as doenças que a gente não atendeu por causa do Covid começam a despejar nas unidades como uma avalanche. E detalhe, diabetes, problemas de coração. E coloque, você vai me responder melhor, essa mistificação que fizeram e esse desmonte do nosso aparelhamento de vacina. Nosso sistema vacinal no Brasil era de primeiríssima qualidade e referendado no mundo. Isso eu vou deixar para depois. Tá bom. Só vou dizer que a gente passa por um momento de saturação no sistema e dos profissionais na primeira fase, a fase 1 que eu digo, que é o Covid. Depois, quando passa o Covid, a gente tem a vacina e aí a gente controla o Covid. Aí tem as doenças que a gente não atendeu na época do Covid, hipertensão, diabetes, problemas do coração, vários problemas de saúde. A gente tem uma sobrecarga, por isso a fase 2, a sobrecarga. E quando a gente está começando a organizar o serviço de saúde, que as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, vem de novo a dengue. Fase 3, uma sobrecarga aos profissionais. E ano passado os profissionais eles estavam esgotados, porque a dengue ela é menos letal que o Covid, tanto que matou muito menos pessoas que o Covid, mas ela exige do sistema de saúde muito mais atenção, porque o paciente tem mais sintomas, ele desidrata, eu preciso ver ele 1, 2, 3, porque do Covid, se você chegasse para mim... Eu contraí Covid. Você vem para mim, eu te dou atestado, te isolo por 7 dias, tá? E só monitoro de longe. Se piorar, você me procura, mas a maioria não piorava. Mas isso vai de organismo para organismo. Uns 3% pioravam. E aí ia para o hospital e tal. Mas então, na dengue, Castelli, todo mundo que pega dengue e está sintomático, ele vai voltar no posto de saúde hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Eu também, infelizmente, peguei dengue. E aí você vai começar a procurar um serviço de saúde, muitas vezes, por mais seja menos letal, mas ele me traz mais sintomas. E ao trazer mais sintomas, esgota o serviço de saúde. Precisa aplicar soro, precisa fazer hemograma todo dia, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Esgota como um todo, né? E os aí, profissionais e o sistema em si. Então a gente passa num terceira onda de sobrecarga aos profissionais. Eu vejo os meus colegas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tá? Agentes comunitários de saúde. Esgotados. Todos. Dentistas também, porque passaram por isso, tá? Esgotados. E aí eles seguiram trabalhando agora sem o mínimo. E aí é duro, tá? Porque no momento que talvez a gente quisesse dar uma descansada e ficar bem e tal,
a prefeitura não olha pra gente. E aí, para mim, o lado mais triste disso, assim, teve um feriadão que teve aqui, final do ano, né? As equipes mortas, cansadas, tá? E aí o prefeito vai lá assim, não tem mais feriado, eu vou revogar o feriado, vocês vão ter que trabalhar. Aí o pessoal falou, pô, eu queria tanto uns dias para descansar, porque eu tô morto de cansado. E não. Então a gente... 24 horas a mais às vezes representa muito. E aí aquela coisa, né? Uma salva de palmas quando davam pra gente lá na época do Covid, que a gente colocou nossas vidas em risco, isso ajuda, mas não resolve nada. Então, aqueles que recebiam pau, tinha um que recebiam ameaças, né? Então a gente vai ter agora, começando esse ano até o meados do ano que vem, desse ano, de novo uma onda. Espero que não seja tão dura como do ano passado, mas pelos dados mas que o cenário você se coloca, apresenta, tá? Acho que a gente vai ter que se preparar. E aí que a população também se prepare, porque vai encontrar as equipes cada vez mais desgastadas, né? E como diria o finado Apolinho, o pessoal da saúde, pelo andar da carruagem, vai começar a ter que capinar sentado. Coisa tá. O cenário, infelizmente, não querendo achar que tudo é um terror, mas os números já apontam algo preocupante. Casselli, a gente tá num adiantado da hora aí, né, cara? É aquele bendito novelo. Eu não tenho limite, você também não é município para ter também. Não, eu antes da gente encerrando, eu acho que a gente ainda, né, queria dizer que indo para a área, para a gente encerrando esse assunto da dengue, dizer que a gente espero que a vigilância epidemiológica de Blumenau esteja atenta aos números, tá? Ano passado, antes do pico, final de fevereiro, no Conselho Municipal de Saúde, eu alertei o secretário de Saúde, hoje vereador Marcelo Lanzarin, sobre os números que iriam vir. Eles se surpreenderam, mas nada fizeram. Eu só não entendo como é que eles se surpreenderam com os números. Porque os números estão abertos, eles estão no site do Ministério da Saúde. Então, e para uma pessoa que vive e é da função, é um gestor de saúde, não pode ser surpreendido. Não. Quem está na vigilância epidemiológica e quem é o secretário de saúde tem que estar olhando esses números o tempo todo. Porque esse profissional da saúde pode ser surpreendido? Isso pode, Cato? Se eu sou um médico da UTI, que minha vida é trabalhar só dentro de 4 paredes, dentro da UTI, talvez eu possa ser surpreendido porque eu não estou vendo fora do hospital. Às vezes eu não estou vendo nem fora daquele espaço que se chama UTI. Se eu sou um médico psiquiatra e só fico no meu consultório recebendo um paciente depois do outro, talvez eu não veja disso. Mas existe uma especialização dentro da saúde, que é a saúde pública, que é gestor em saúde pública, que é o sanitarista, que é quem vai planejar, quem é que vai administrar e planejar a saúde pública do município. Esse nunca poderia ser surpreendido. Não pode, é incabível, é injustificável. É falta por trás, na altura do joelho, com uma tesoura para quebrar o adversário. É injustificável. Aconteceu disso, cartão vermelho, vai para o chuveiro, não tem discussão. É aquela falta que quando o jogador faz no adversário, até o próprio colega de time vai mandar ele embora e é capaz de levar uns cascudos depois no vestiário. Como leigo que sou, eu digo, e você tem todo o direito e deve corrigir-me, no caso da saúde, eu acho que seria fundamental pecar por excesso do que sofrer pela falta. Excesso em tudo, excesso de prevenção, excesso de tudo. Você ter excesso no bom sentido da palavra. A melhor forma de planejar, Casselli, e aí eu vou falar não como geriatra, vou falar como sanitarista. Vou falar como alguém que gosta muito do planejamento e gestão, tá?
Até porque eu tenho o meu lado sanitarista, mas tenho o meu lado também empresário, então eu tenho que planejar, eu tenho que fazer gestão. A gente faz análise do pior cenário possível. Eu preciso ser muito duro na minha avaliação, eu preciso ser mas muito duro mesmo. É o pior cenário. E vou me preparar com ações para esse pior cenário. Porque se acontecer cenários melhores do que isso que eu imaginei, todas as minhas ações vão dar conta. Eu não posso ser uma poliana, achar que vai ser tudo uma maravilha, tudo floridinho, borboletinhas, passarinhos. Tudo aí vem uma bonitinho. nuvem de flechas. E aí esse é o grande erro. Porque eles só jogam para a torcida. E jogar para a torcida vai dar errado. Tá? Enfim, eu acho que é isso. Vamos encerrar com um tema rápido. Opa. Pode ser? Sim. Que aqui nós abordamos tudo. E, inclusive, como você falou, jogando para a torcida, um dirigente de futebol que deveria se preparar o seu clube, o seu time, estar preparado para isso, ele não pode contratar um técnico e jogadores diante do clamor da torcida. Muitas vezes o torcedor o torcedor não está com toda a razão do mundo. Então o dirigente não pode estar fazendo as coisas no cantar da torcida. Não é isso. Mas o seu Mário Frias é deputado federal, ex-ator. Ex-ator de Malhação. Não, eu quero. Ele é um ator, eu vou sendo bastante benévolo com ele, de terceira prateleira. Ele nunca teve um papel de protagonista. Ele nem sequer em Malhação ele era protagonista. Não, mas por isso eu coloco ator de Malhação. Porque ator de Malhação é naquela quarta prateleira. Não, mas e dentro do Malhação não acompanha, mas tem os protagonistas. E aí os melhorzinhos viram ator, entendeu? Ator de Malhação não é nem ator, por isso que ele sempre fala ator de Malhação. Porque ele nem virou ator de verdade. Aquele cara. E ele foi infeliz. Eu acho que eu até nesse meu jeito meio tosco de ser, talvez eu atue melhor do que ele, tá? Mário Cato no lugar de Mário Frias, na Malhação. Mário Frias, ele é dessas pessoas, cara, que ele perde a oportunidade de ficar calado. E ele condenou políticos de direita que manifestaram e parabenizaram a Fernanda Torres por ter ganho o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, para quem não sabe, fica abaixo do Oscar. Abaixo do Oscar. E existe até a possibilidade da Fernanda Torres estar concorrendo ao Oscar, inclusive. Tanto no filme. Não possibilidade. Ela vai estar concorrendo e existe a possibilidade de ganhar, inclusive. E quis o destino que 25 anos após a sua mãe, Fernanda Montenegro, ter ganho o Globo de Ouro, a filha. E é emocionante porque nós temos filhos. Corrigindo, quem ganhou há 25 anos atrás foi o filme. E a Fernanda Montenegro perdeu o Globo de Ouro. Perdeu o Globo de Ouro? Foi o filme? Foi o filme que ganhou, foi Central do Brasil. Central do Brasil. E como melhor atriz, ela não ganhou. Ela não ganhou? Não ganhou. Não, ela não ganhou o Oscar, ela concorreu também ao Oscar, mas ela também não ganhou o Globo de Ouro. E o filme concorreu e perdeu pro A Vida é Bela, né? Um filme italiano. Um filme belíssimo, que é uma luta também contra o fascismo, né? Contra o nazifascismo italiano. E ele é belíssimo o filme, tá? A Vida é Bela, ele é muito belo. E olha só que coincidência, né? Olha só. A Vida é Bela foi um filme que ganhou na luta contra o nazismo, contra o fascismo. E ainda estamos aqui pela vítima do fascismo e o brasileiro que foi a ditadura militar. Então, nessa coincidência, espero que a gente vá para o Oscar e ganhe como melhor filme estrangeiro. E faço muitos votos que a Fernanda Torres vá também e ganhe como melhor atriz, porque a atuação dela é belíssima. E é uma atriz que evoluiu, que ela não era um espetáculo de atriz. Vamos colocar as coisas como elas são. A Fernanda Torres era... boa atriz.
era esforçada. Mas é que, não, eu acho que a gente, talvez você seja crítico a ela. Sou, porque, veja só, a Regina Duarte fez Selva de Pedra na primeira versão, e a Regina Duarte nós sabemos, enfim. Lamentavelmente. Mas aí a Fernanda Torres fez o remake do Selva de Pedra. Foi uma calamidade. O Tony Ramos fez o papel primeiro, que foi de Francisco Oco, e a Fernanda Torres, a da Regina. Eu acho que tem uma coisa também que aí é muito dura a comparação, né? A Fernanda Montenegro é uma grandiosa atriz, e ser filha da Fernanda Montenegro é um não peso. Deve ser nada fácil escolher a mesma profissão. E talvez esteja você indo nessa comparação, porque quando ela faz, e ela sempre tem uma veia um pouco mais cômica e não tão dramática. Desculpe, ela passou, ela foi indo para saindo da dramaturgia, mas saindo do drama e indo para a comédia, que ela se soltou como um todo, e aí foi. Então aí, eu acho que ela é uma atriz sim que tem uma evolução. Não, evoluiu, sim. Mas ela sempre foi uma boa atriz. É que talvez a comparação dela com a Fernanda Montenegro é muito difícil. Enfim, mas esse prêmio foi importante. E ela é importante, né, Casselli, para a gente ver para fazer as reparações, né? Eu tenho certeza, e essa frase não é minha, tá? A Dilma caiu não pelos seus erros. A Dilma foi golpeada pelos acertos dela. Um dos acertos dela foi que na política econômica ela fez uma política de desenvolvimento, tanto que foi no governo dela que a gente teve uma expansão da economia, que a gente conseguiu taxas de desemprego muito parecidas com que a gente tinha hoje, né? E é isso, porque uma sociedade precisa investir para girar a economia. E é isso que ela fez. E ela cai com uma pedalada fiscal que é uma injustiça. Mas ela cai por muitos acertos. Pré-sal com o lucro dos royalties para a educação. Tanto que quando ela cai, a primeira coisa que aquele Maledetto do Serra faz, falando em novela, né? Lembrei do Maledetto, né? Do Serra faz, foi quebrar o esquema de partilha para fazer esquema de concessão. A gente teria mais de 20 trilhões de reais para a educação com esquema de partilha, que é um grande acerto da Dilma. Mas o segundo grande acerto da Dilma, e que tem a ver com o assunto de hoje, Castelli, foi a Comissão da Verdade, foi apurar os crimes cometidos pela ditadura militar. E esses crimes que a ditadura militar, que estavam guardados nos seus porões, nos quartéis, a Comissão da Verdade desnudou só. Não se prendeu ninguém, né? Mas se desnudou. Só que gerou um ódio, um ranço tão grande dentro da elite, porque foi desnudado. A partir dali, mais do que nunca, ficou comprovado que Folha de São Paulo emprestava carros para os torturadores, para o doicode, para quem torturava e matava a resistência à ditadura. Foi lá que se descobriu que dentro da Volkswagen eles cediam combis, dentro da própria empresa também teve episódios de tortura e prisões. Então foi a partir da Comissão da Verdade que a gente tem mais claro que não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura cívico-militar, porque órgãos privados se beneficiaram e muito. Foram fomentados, inclusive, com capital estrangeiro. E essas empresas... E por incrível que pareça, boa parte desse capital estrangeiro, daqueles que ajudaram a fomentar isso, sentem-se culpados. E quando a gente desnuda isso, alguns grandes empresários de novo, se unem e manipulam junto com alguns privilegiados das Forças Armadas e vão fazer um novo golpe contra Dilma. E essa Comissão da Verdade
que descobriu tanta coisa, foi também o que propiciou poder construir o livro que Marcelo Rubens Paiva escreve e que vira o filme agora. Então, parabéns, Fernanda Montenegro, parabéns a todo o elenco, direção do filme, tá? Mas parabéns para Dilma e todos que trabalharam na Comissão da Verdade, porque não foi a Dilma que trabalhou na Comissão da Verdade, né? A gente teve um rol de ativistas, pesquisadores, professores, por poder trazer um pedacinho da história do Brasil à tona. Uma pena que a gente ainda não prendeu ninguém. Eu vi uma matéria hoje que a gente gasta 140 mil, tá, por mês em pensões para os responsáveis e envolvidos direto ou indiretamente à morte do deputado Rubens Paiva. Então a gente precisa rever isso e parabéns ao filme, acho que é muito legal. E para acabar isso, Castelli, eu vou te dizer o seguinte, tá? E pra gente encerrar em alto astral, tá? Lá vem ele. Corinthians hoje ganhou mais uma na Copinha. Eu queria saber como tá teu Vasco na Copinha. Eu não me lembro de ter pedido a sua opinião. Não, agora não, o Vasco não. Primeiro, que o Vasco está jogando a Copinha com Sub-17. Por que está jogando? Vou lhe explicar. Porque é uma coisa. Os estaduais tinham que acabar. Da maneira que então tinham que acabar. Porque aí você não tem pré-temporada para os clubes profissionais, certo? E o que fazem, lamentavelmente, eles arrebentaram com os estaduais, que eram campeonatos charmosos e tinham a sua relevância. Mas eles prostituíram, esculhambaram tudo. E uma vez que esculhambaram tudo, então acaba. Aí o que eu te digo, o Vasco vai jogar com o Sub-20, o Campeonato Carioca, que jogaria o Sub-20 a Copinha. Não estou dando... É isso. Até o técnico do Sub-20 é o que vai comandar o Vasco, que seria o Vasco principal, porque o time principal vai fazer pré-temporada. E assim são muitos. Já entendi. É a desculpa... Não, teve dois empates. Eu ia dizer do empate. Mas aí uma coisa assombrosa, eles têm uma base forte, o Internacional perdeu 2 seguidas, cara. Eu acho hoje esse campeonato muito legal. Talvez o mais tradicional. Já foi, inclusive, o campeonato das divisões de base, o campeonato principal. Acho que até... Eu acho que até uns 4 anos atrás era 4, 5, talvez 6. Eu não sei como são os campeonatos de futebol júnior, tá? Só para você ter uma ideia, antes que você venha com palhaçada, o Vasco é campeão brasileiro sub-20. Você não começa com palhaçada, não, tá? Você vai vendo. Só para tá. Não, eu só tô dizendo que o Corinthians, até estava vendo aqui, ele jogou hoje, foi 3-0. E certamente você perguntou alguma coisa para ele, né? E é porque o Corinthians ele vem também se preparando para o estadual e a gente vai usar uma boa parte do estadual sub-20 também. Mas para você dá porque cada vez mais você tem mais jogos e se você não fizer uma pré-temporada decente. Mas Castelli, eu só fiz uma pergunta. Eu te respondi com bastante robustez de dados e fatos. Tu é palhaço, rapaz, tu vai vendo. E aí a gente vai observando, mas agora a gente vai ver como vai ser o campeonatos estaduais, essa pré-temporada. Eu acho que talvez a gente vai ter que aprender a ter os estaduais tirando o campeonato paulista, porque ainda dá rentabilidade para o campeão. Se eu não me engano, o campeão paulista ganha 20 milhões. O campeonato carioca, o campeão não só não ganha, como tem que tirar do bolso. Isso cara, era um campeonato maravilhoso. Eu acho que o campeonato carioca deve dar um pacote de bala 7 Belo. E duas Maria Mole. Duas Maria Mole, então tá bom. Mas pessoal, acho que é isso, né? Eu sinceramente a gente poderia ficar. Peço desculpas aqui, porque nós realmente avançamos no horário, mas os assuntos foram bastante esmiuçados e o Pó de Blumenau é um novelo de lã, a gente vai puxando um fio e aí vocês já podem entender que quando a gente começar a falar de coisas já meio sem sentido, como o Vasco, por exemplo, tá? Aí é porque o programa tá no fim mesmo, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? Que a gente também possa conversar um pouco sobre outras coisas e que a gente possa estar interligando os assuntos, né?
Castelli, foi um prazer estar contigo, tá? Sempre. Prazer estar com vocês aí, muito obrigado, amigos e amigas aí do Pod Blue. E a gente se vê semana que vem. Quinta-feira, às 19 horas. Anote aí, em Brasília, 19 horas. Repita. 19 horas. Uma coisa importante, tá? Vocês sempre que quiserem, que puderem e se gostarem, curtam, compartilhem, né? Convide os amigos para vir aqui conhecer o Pod Blue, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.